Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Essa é a descrição do dia de Pentecostes no capítulo 2 de Atos. É importante que nós entendamos um pouco mais sobre esse poder dado à igreja. A primeira coisa é que este acontecimento ocorreu num dia sagrado, chamado Pentecostes. Pentecostes é o dia em que os judeus comemoravam a colheita que Deus lhes tinha dado. Era um dia especial e de festa. Eles sabiam que Deus é a fonte de todo e qualquer processo que gere vida e faça a terra dar seus frutos. Esse dia era importante e muito tradicional dentro da história dos hebreus. O evento do Pentecostes ocorreu no dia em que eles comemoravam a colheita por um significado, uma simbologia importante. A grande colheita estava para começar. Deus estava começando a sua maior colheita. Quando Jesus falou desta colheita, ele disse: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus estava dizendo que o povo estava maduro, pronto para o seu evangelho, interessado nas coisas espirituais. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Deus começou a construir sua igreja no dia de Pentecostes. Você está lembrado do propósito da igreja? O propósito da igreja era a grande comissão. Vão, façam discípulos e construam minha igreja fazendo discípulos. Esse é o propósito para o qual o poder do Pentecostes veio. E é por isso que veio no dia da colheita, no dia do Pentecostes. Quando chegou o grande dia, sinais e maravilhas acompanharam a vinda do Espírito Santo. Como eu já disse, talvez o maior de todos os milagres tenha sido as 3.000 pessoas que se tornaram discípulos naquele dia. Lembre-se, foi para esse fim que o poder foi derramado. Nunca se esqueça disso. Mas outros sinais também fizeram parte da vida do poder pentecostal. Houve um som, um barulho como de um vento muito forte. Esse barulho foi tão forte que atraiu as multidões que vieram para ver o que estava acontecendo. Talvez tenha sido como o barulho de um furacão ou alguma coisa parecida. Depois disso, línguas de fogo vieram, se separaram e desceram sobre cada um que estava profetizando, e as pessoas falavam em outras línguas. O interessante a respeito deste fenômeno é que todos entendiam o que estava sendo dito. Não importava que língua era falada, todos entendiam. Existem 2 pontos importantes sobre o dia do Pentecostes que nos ajudam a entender o seu significado. A primeira pergunta que fizeram foi: o que significa isso? Quando Pedro disse: deixe-me explicar isto. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O que Joel profetizou foi que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre seus filhos e filhas e que eles profetizariam. Lembre-se do que aprendemos quando estudamos os profetas. Um profeta é alguém que fala por Deus ou através de quem Deus fala. Profetizar é falar por Deus. Quando Moisés foi para o Monte Sinai e intercedeu pelo povo, foi um profeta. Quando Deus deu a ele uma palavra para o povo,
E Moisés chegou lá embaixo com aquela palavra de Deus para o povo e a anunciou, ele foi um profeta. Deus falando através de um homem é profecia. No capítulo 2 de Atos, a mensagem veio através do milagre de línguas e foi uma profecia. Esta profecia era uma mensagem de Deus para os homens. O capítulo 14 de 1 Coríntios, no Novo Testamento, é um texto que fala sobre línguas. O dom de línguas sobre o qual Paulo fala nesse texto parece ser diferente das línguas faladas no dia do Pentecostes. O texto de 1 Coríntios diz o seguinte: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Essas são as palavras de Paulo. Nesse caso, a pessoa não fala línguas, mas mistérios. Portanto, não fala para homens, e sim para Deus. A pessoa está falando com Deus, não com homens. Os homens não conseguem entender porque fala mistérios no espírito para Deus. Essa manifestação de línguas é diferente da ocorrida no capítulo 2 de Atos. Pedro disse: isso é profecia. Foi o que o profeta Joel disse que aconteceria, que os filhos de Deus profetizariam quando o Espírito de Deus fosse derramado sobre eles. Isto aconteceu no dia de Pentecostes. Essa profecia superou a barreira dos idiomas e foi dirigida aos homens. Parece-me que no texto de 1 Coríntios 14, o dom de línguas é outro assunto. O dom de línguas naquele texto parece ser uma linguagem de oração, que permite que expressemos a Deus o que só é possível através da manifestação de línguas. Em Romanos 8, Paulo fala assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo pode controlar nossa língua e expressar coisas inexprimíveis. Esse é o dom de línguas. Entretanto, o que aconteceu no livro de Atos, no dia de Pentecostes, foi um sinal, uma maravilha que veio junto com a vinda do Pentecostes. Essa manifestação de línguas era outra coisa. Esse dom de línguas era profecia. Lendo o livro de Atos, descobrimos que aconteceram várias experiências de Pentecostes. Houve um Pentecostes quando o Evangelho começou a se espalhar em Jerusalém. Quando a mensagem foi para Samaria, houve outro. O Espírito Santo veio outra vez, como veio no dia de Pentecostes. Depois o Evangelho rumou para o mundo gentil, não judeu, como lemos no capítulo 10 de Atos. E aí houve mais um Pentecostes. Quando foi para a Europa, também aconteceu uma experiência muito bonita, uma intervenção divina no ministério de Paulo. Essa experiência o impediu de ir para a Ásia e o dirigiu para a Europa. Depois, quando o Evangelho se espalhou pela Ásia e foi para Éfeso, houve outro Pentecostes. O livro de Atos relata vários Pentecostes. Procure identificar cada um deles. Observe como cada um está relacionado com o propósito da igreja, que era e ainda é a grande comissão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Pentecostes se manifestou de várias maneiras à medida que a grande comissão foi sendo cumprida. Observe mais uma coisa enquanto estiver estudando o livro de Atos. Observe os padrões que surgem na primeira geração da igreja. Apenas recapitulando, observe o propósito da igreja, a promessa para a igreja, o poder da igreja. Observe a performance da igreja. Observe a pregação e o povo que compõe a igreja. Além disso, observe também os padrões que se estabeleceram no surgimento da igreja, porque esses padrões se tornaram exemplos para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Observe principalmente o padrão da própria igreja. Podemos chamar este padrão de as marcas visíveis da igreja invisível. Você sabe se a igreja da qual você faz parte é uma expressão visível da igreja invisível? Os teólogos afirmam que existem marcas da igreja visível e da igreja invisível, ou da igreja universal e da igreja local. Paulo escreveu: a igreja que está em Corinto. Lembram? A igreja de Deus é invisível, é mais do que uma organização. Mas a igreja que está em Corinto é local. Esta é visível e é uma expressão da igreja invisível.
O Novo Testamento nos fala que quando nascemos de novo, somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Passamos a ser filiados à igreja invisível no momento em que nascemos de novo. Mas dentro dessa igreja invisível, filiamo-nos a uma igreja local, que é uma expressão visível da igreja universal invisível. Nesse sentido, como que você sabe que a igreja da qual você faz parte, a sua igreja local, é uma expressão visível da igreja universal invisível? O livro de Atos dá uma sugestão. A igreja de Atos tinha algumas expressões visíveis, algumas marcas da verdadeira igreja universal invisível. Uma dessas marcas é o evangelismo ou missões. A igreja não se desviava do seu propósito. O seu propósito era fazer discípulos e foi isso que ela fez. Algumas pessoas da igreja local nos dão a impressão de que as últimas palavras de Jesus foram: olha, não precisa falar para ninguém não, ninguém precisa ficar sabendo, viu? Algumas pessoas transformaram a grande comissão num grande segredo. Os apóstolos entenderam que deveriam alcançar o mundo inteiro com a mensagem, como missionários, como evangelistas. Essa foi uma das marcas daquela igreja. 3.000 pessoas converteram no dia do Pentecostes e milhares converteram mais tarde. A primeira marca era o evangelismo. Depois que aquelas 3.000 pessoas converteram no dia de Pentecostes, os apóstolos sabiam o que fazer com toda aquela gente. Como gosto do versículo 42 de Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Este versículo mostra mais uma marca da igreja invisível. Antes de tudo, a igreja tinha a marca de missões.